tarde. Começando mais uma live aqui no Clube das Penélopes. Aqui quem fala é Laís. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Marina. Esperar ela entrar aqui pra gente começar. Mas no dia de hoje, né, a gente vai falar sobre a beleza da passagem do tempo. A Marina é uma mãe de 11 filhos, 2 hoje estão no céu. E ela já tem netos, ela já tem, né, uma família maravilhosa. Aqui ela entrou. E aqui, vamos lá. Ansiosa por isso. Faz muito tempo que eu tô querendo chamar a Marina, mas não dava certo. Agora acho que vai. Tô chamando ela aqui. Acho que não foi. Vou tentar de novo. Então a Marina vai falar sobre a família dela e ela vai nos aconselhar, né? Nos stories a gente trabalhou muito esse tema. Não tá vindo. A Marina recusou. Falei muito nos stories, né? Daqueles conselhos que a gente gostaria de ter ouvido antigamente e nunca ninguém ouviu. E uma das primeiras pessoas que eu conheci que... Ah, agora sim. Ah, oi! Tá me ouvindo? Tudo bem? Obrigada. Tudo, e Tudo você? Que bem? saudade, Laís! Quanto tempo? É, Faz muito tempo que a gente se encontrou pessoalmente. é, E a live que a gente fez foi no final do ano passado. Do ano retrasado. Nossa, muito retrasado, tempo. é. Muito tempo. Eu também fiquei um tempinho afastada, mas agora eu Ah, voltei. agora você está bem. É, Tudo bem, graças a Deus. essa questão de pandemia, tudo, eu fiquei muito ansiosa, né? E aí eu meio que me afastei de tudo quanto foi rede social e tudo, porque era uma coisa que era mais gatilho, né? Sim, Mas sim. agora eu tô aqui. Graças a Deus eu tô bem. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para as nossas seguidoras, né, para elas conhecerem. É lógico que na nossa conversa elas vão conhecer um pouquinho mais, mas fazer essa introdução primeiro, para elas conhecerem quem é a Marina. É, então, eu e a Laís e a Rapu, que a gente se conhece pessoalmente, né? Porque nós fazíamos parte da Casa de Penélope, que foi um clube anterior, né? A casa anterior ao clube, né? Acho que 2018, né? Isso. Que foi Ela começou, acho que em 2017. seis. Eu acho que eu entrei em 2017, no final, uma coisa assim. Sim. Bom, e depois nós tivemos um encontro presencial, que foi muito bom e tal. Foi uma época maravilhosa, né, para nós. E eu sou a Marina, casada com o Rafael há 28 anos. Sou católica, tenho 9 filhos vivos e 2 no céu, né? Tive um aborto espontâneo com poucas semanas de gestação e tive um parto de natimorto, né? Com 6 meses de gravidez, né? Que é o Israel também. Eu falo que são os meus casos de sucesso, né? Porque esses já estão direto com Deus, né? Não precisaram passar a ser educados, se converterem, nem nada, né? Eles já estão e estão lá intercedendo pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Então, os meus casos de sucesso são esses dois, né? Ah, até E lindo. é isso. Então, eu tenho 5 homens e 4 meninas, né? E já tenho 2 filhos casados. Casou primeiro a Raquel, que tem 20, ela vai fazer 25 anos agora. Ela já tá. Ela tem a Clarice, que foi minha primeira neta, e agora já tá para nascer o Henrique, né? Que nasce agora em agosto. Fala que 3 meses nasce o Henrique. E agora eu casei o João Pedro, que é o mais velho, né? O primogênito, né? E foi o que eu mais, assim, agora expus. Eu tinha, acho que até alguma foto do casamento da Raquel, tudo, mas na minha época de, vou sair de tudo, né? Eu tirei tudo. Mas aos poucos eu volto com aqueles textos antigos, né? Na época do casamento da Raquel. E é isso.
As né? cartas que você escreve para eles. Eu gosto, assim, de marcar, né, esses momentos mais importantes da vida deles, né? Às vezes a crisma e fazer alguma coisa, né? De marcar com algo, né? E essa saída de casa, né, é algo tão forte, tanto para mim como mãe, como para eles. Essa, sabe, aquele conselho, aquela coisa assim que vem do profundo mesmo da alma. Eu acho interessante, eu quero criar essa tradição, né? Já fiz com os dois, eu fiz com a Raquel também. A carta dela eu ainda não coloquei aqui, porque eu também não perguntei para ela, né, se eu podia ainda, mas eu fiz uma carta para ela também, né? Preparando eles, né, para o que há de vir, né? E animando também, né? Porque hoje em dia, quando a pessoa fala vai casar, ai, coitada, game over, Isso. perdeu o Playboy, né? E eu vou nessa onda do contrário, não, é isso aí, casa mesmo, vambora, né? Para animar os meninos, né? Sim. Então, Marina, foi até por isso, né? Você contando isso, foi até por isso que eu te chamei. Porque como você é uma mãe de tantos filhos, uma mulher casada há muitos anos, você se casou muito nova, né? Sim, Você com tinha quantos? 17 anos eu me casei. Ah, E mais com novinha. 18 nasceu o João Pedro. É. Sim. Então já começou tudo muito. As coisas aconteceram para você, né? Eu até quando eu te chamei, eu citei o livro Conselhos a uma Recém-Casada, que quem escreve é a Alice, né? Alice von Hildenbrand. Ela escreve para uma, acho que é uma sobrinha dela, Uma se eu não me sobrinha, acho que engano. é uma filhada, uma coisa assim, né? Isso, isso. E a sobrinha tem muitas dúvidas a respeito do casamento. No começo, as cartas dela são muito empolgadas, muito animadas, e daí, de repente, ela vai desanimando. E é É. muito interessante daquelas cartas que você vai vendo o contraste, assim, né, de uma recém-casada e de uma viúva. E como as duas olham para o casamento, e é muito diferente uma coisa da outra, né? Como a Alice olha para um problema no casamento da sobrinha dela e fala assim: um dia você vai sentir falta disso, né? Um dia você vai olhar e você vai querer ele do seu lado e você não vai ter, né? Então, pensando nisso, eu pensei assim: bom, eu não sou uma recém-casada, né? Não estou ali nem próxima de casar por enquanto, né? Mas eu sinto que muita coisa da minha vida eu tô no começo, né? E conversando aqui com as outras meninas, né, no clube, eu vejo as mensagens, as caixinhas que eu recebo, são pessoas que estão começando a vida do casamento, a vida de mãe, ou entendendo certos temas importantes, né? Então, estão começando na religião, são passos que a pessoa vai dando e ainda estão muito no início. Eu falei assim, bom, eu vou chamar a Marina para conversar um pouco mais sobre isso de uma visão de longe, né? Uma pessoa que já passou por certas coisas que, por exemplo, eu nunca passei e vai saber ajudar melhor, né? Porque tem muitas perguntas que as pessoas me fazem, que eu até vou comentar algumas aqui com vocês, que eu olho e falo assim, bom, eu não sei o que dizer para essa pessoa, porque eu não faço a menor ideia do que ela está passando, do que ela sente, né? Então, foi por isso que eu te chamei, e até para o pessoal entender, né, o tema, assim, da live. Uhum. Que uma das coisas, por exemplo, né, vou pegar vários contextos de várias pessoas. É algo que eu passo e algo que, quando eu fiz um curso, né, eu abri o curso aqui, o Caminho do Amor, que foi para solteiras, foi para as meninas que estavam ali começando nos seus relacionamentos, estavam começando a entender o que era o amor de verdade, tentando se livrar ali da quarta camada, tentando, quer dizer, sair da quarta camada, né? Pessoas, meninas que estavam querendo um relacionamento de verdade. E o que acontece é que elas sofrem muito com essa espera, né? É um sofrimento muito grande. E mesmo que você tenha casado muito jovem, né? E às vezes as pessoas que se casam muito jovem, elas não conseguem entender muito bem a aflição que é de você estar chegando perto dos 30 e, meu Deus, eu estou solteira, né? Mas eu vejo assim, né? Como você é mãe de muitos filhos, né? Você tem filhas, você tem uma visão diferente sobre isso, né? Que você acompanhou
às vezes uma desilusão amorosa, você acompanhou ali um, um certo desespero, um certo medo nesse sentido. Eu queria que você compartilhasse assim, com a gente, né? É, como lidar com essa espera e quando as coisas não acontecem, né? Que a gente fica meio deslumbrada com esse mundo das mulheres casadas, mãe de muitos filhos, e daí vai chegando uma certa idade em que você já vai tendo certeza que você não vai ter muitos filhos, porque você não tem mais tempo para ter, né, 10 filhos, porque já está com 35, 40 anos, né? Então, como você falaria, né, para uma filha sua, para uma pessoa próxima sua, como lidar com essa espera, como lidar com essa dor? Bom, começando, a primeira coisa que eu falo, eu já falo isso aqui para minha filha, que a vida não é o que vai acontecer quando você alcançar a sua meta, né? Eu fico muito preocupada com esse tanto de metas estabelecidas. Eu vou me casar, eu vou ter 10 filhos, eu vou ser dona de casa, eu vou fazer homeschooling, meus filhos vão falar latim, francês, inglês. E você começa a estabelecer um monte de metas, mas a tua história está na mão de Deus. É Ele que vai dizer né? Ele que tem para você uma história e o que vai acontecer. Então, assim, o fato de eu ter me casado cedo não me poupou esses vieram sofrimentos diversos, Sim. né? Hoje, talvez eu me casar. Eu tenho uma filha com 19 anos aqui, que eu falo, ela não teria jamais condição de passar o que eu passei no início do casamento, entendeu? Eu olho para ela e vejo um menino ainda. Então, nenhuma das minhas filhas se casou com a mesma idade que eu, né? Sim. Já é um indicativo de que o que aconteceu com a minha história é mais do que ser referência ou ser exemplo, não é o que eu quero ser para ninguém, eu quero transmitir experiência. Então, a vida não é o que vai acontecer quando você alcançar X, Y, Z. Quando você se formar, você vai ser feliz. Quando você se casar, a vida é hoje. Porque a única coisa que a gente pode fazer por nós é viver o hoje. Na verdade, é viver o instante. Ainda hoje eu falei isso para minha filha, né? Eu falei, olha, quando você se sentir muito aflita, ela está no final do semestre, agoniada, aflita, eu falei, para e sente o chão. E respira e pensa no hoje. Eu comentei isso hoje com a Maria Clara. Porque a aflição de quem está na faculdade, porque eu vou ser feliz quando eu terminar, quando eu passar. Antes ela ia ser feliz quando ela se formasse, depois quando ela passasse no vestibular, depois quando ela entrasse na faculdade. E esse ser feliz ele não chega nunca, porque a gente está sempre projetado por um futuro que não existe e deslumbrado muitas vezes, e é uma coisa que assim, porque é uma faca de dois legumes no Instagram, né? O Instagram ele é um recorte. Ninguém mostra aqui as confusões, a parte feia, sabe? Aqui a gente vê o bonito, a família, pai, mãe, a repa de menino. Gente, as coisas não são assim, a vida real não é desse jeito. Se você me visse há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, eu vivia puxando assim um rabinho de menino, e era bolsa de menino, e fralda para cá. Eu mal tinha, acho que mal passava um batom para poder sair, sabe? E era golfada ou mijada de um lado. Então, não vai dar tempo de ter filhos, não vai dar tempo de ter muitos filhos, mas, gente, filho é dom e graça. Filho não é direito, você não tem direito a ter seus filhos. Filho é algo, sabe, que vem de Deus, porque é outra pessoa. Filho não é extensão sua. Então, eu quero ter 10 filhos, o meu sonho tá ótimo, se for vontade de Deus, e se não for? Se você não tiver nenhum filho, quer dizer então que a sua maternidade não, só se realizaria se você tivesse 10 filhos, ou 2 filhos, ou um filho? A nossa maternidade, esse quê de amar que nós temos,
É um chamado para todas as pessoas. Você, Laís, está exercendo a sua maternidade de que forma? No Clube das Penélopes, ajudando outras pessoas, outras moças, que junto com você, numa caminhada pela literatura, pelos personagens, aí descobrindo os tesouros da literatura junto com eles. Então, você não está exercendo sua maternidade, Laís? Talvez você não estivesse exercendo antes, mas a partir do momento que você deu um passo diante, sabe, na sua vocação, que foi esse passo grande de você e a Rapuque assumirem o Clube das Penélopes e irem adiante, você já começou a realizar a sua maternidade. Então, estar aberta à vida não é uma coisa que está restrita ao fato de você ter filhos. Estar aberto à vida significa estar aberto à vontade de Deus para você. Seja ela que você tenha 10 filhos, seja ela que você não tenha filhos, seja ela que você se case, seja que você não se case. O conceito, o estar aberto à vida é muito, muito, muito maior do que só ter 9 filhos. E eu não estou restrita, porque você já imaginou se a minha vida se resumisse à minha maternidade corporal, o dia que o meu último filho sair de casa, eu faço o quê? Então, a minha vocação ela acabou. Ela se realizou, fechou, pronto, acabou. Criei, foi pro mundo, agora eu faço o quê? Agora eu vou ficar louca, neurótica atrás dos meus filhos casados. Não posso? Sim. Então eu Isso até. preciso ter um sentido. Pode falar. Pode falar, pode terminar. Isso é uma questão de busca de sentido para a vida. Não o sentido em si. Quando nós começamos a colocar a vocação em coisas muito assim, restringir isso, é restringir até mesmo a ação de Deus. Às vezes Deus não pensou isso para você, entendeu? O que Deus pensou para você foi outra coisa. Eu tô rindo aí do seu marido, Marina, comentando. Porque ele tá. Eu acho. Uai, fica comigo. Comigo, ai. Vamos passear, né, amor? Vamos fazer mochilão. Exatamente. Eu tô muito nessa fase agora de chegar na outra ponta, que também para mim, eu ainda estou na Terra-média, né? Eu já passei por Valfenda, né? Eu já fui na Terra dos Anões, entendeu? Eu já passei perigos. Agora eu tô chegando no outro lado, assim, e aí você fala assim, meu Deus, era aqui que era a coisa que eu imaginava, né? O que casar um filho, né? Terminar esse processo, né? Parecia tão distante, tão longe, chegou tão rápido. Quando você foi falando, eu fui lembrando de uma pergunta que até a gente recebeu hoje, que acaba sendo, né, a mesma resposta que você falou praticamente, mas até gostaria que você comentasse, que é o caso de pessoas que descobriram, por exemplo, a abertura à vida muito tarde. Né? A pessoa já é casada e ela passou a vida inteira impedindo os filhos, né? Seja por anticoncepcional, seja por laqueadura, não sei. E a pessoa descobriu a abertura à vida e agora ela não consegue mais reverter, ou né, ela já está muito mais velha, ou mesmo o arrependimento que teve de todos aqueles filhos que ela não teve, né? E ela estava comentando isso comigo, sobre essa dor de como lidar com essa dor de ter descoberto isso tão tarde, né? Né? Parece que é uma coisa, né? Uma vida ali que poderia ter existido e não existiu. Entra mais ou menos na sua resposta, né? Mas eu gostaria que você comentasse desse caso específico. Olha, todos nós sofremos as consequências das nossas escolhas. E escolhas nem sempre são feitas conscientemente, né? A gente faz muitas escolhas, a gente erra muito, né? A gente erra muito, a gente peca todo dia, né? Todos os dias a gente precisa se apresenta para nós o mal e o bem, né? Diante das pessoas que se fecharam a vida por algum motivo, ou porque escolheram,
e hoje descobriram esse tesouro, eu só posso dizer para elas assim, fiquem tranquilas, sabe? Se Deus permitiu essa tua história dessa forma, foi para que hoje você se encontrasse com a misericórdia dele, sabe? Eu queria muito ressaltar isso, que não importa essa quantidade de filhos, porque você também pode ser uma pessoa que tem 10 filhos, 15 filhos e ser fechada a vida. Eu conheço. Existem pessoas que têm 10 filhos mas internamente, dentro do coração, tem uma atitude de, eu tenho 10 filhos, meu Deus, né? Tudo que eu faço por esses filhos, ela se projetou nessa maternidade. Lembra da senhora Resmungo? Uhum. Muito disso, entendeu? Eu me sacrifico por vocês, eu dou a minha vida. Menina, isso é uma coisa que não tem preço para pagar uma coisa dessa. Não existe dinheiro no mundo, não existe escravidão no mundo capaz de suprir uma mãe que acha que vai se realizar nos filhos. Era essa palavra que eu queria encontrar. Entendeu? A gente Uhum. não se realiza nos filhos. Então, para essas mães que pensam assim, eu perdi tempo, eu podia ter. Eu só queria dizer assim, descansa, sabe? Tranquila, sabe? A tua história é essa, e pronto, acabou. E bendito seja Deus que agora você se abriu a vida, e abrir-se a vida significa abrir-se à vontade de Deus. Eu vou insistir sempre nisso. Abrir-se a vida não significa ter muitos filhos. Abrir-se a vida significa abrir-se à vontade de Deus sempre. Eu conheço muitas mulheres na minha família, que desejariam ter muitos filhos, e que Deus ou concedeu e já levou esses filhos, ou que não tem. E tudo bem isso, sabe? E tudo bem. O medo que eu tenho da abertura à vida virar como que um outro rótulo, sabe? E as pessoas veem aquele recorte lindo no Instagram, mas, gente, cada filho que tem é uma luta, é um combate. Filho não é são sua, filho não é uma prótese, é outra pessoa, né? E aquela pessoa, você se dedica aí 20, 25 anos, 27 anos, educando, formando, dando a fé, e um dia ele chega e fala: Bom, mãe, foi um prazer, tchau, estou indo, entendeu? Prontinho, sabe? Então, quando a mãe fica muito ansiosa com essa história de ter muitos filhos, é porque no fundo é como se ela quisesse construir, de certa forma, ela quer dominar essa vontade de Deus, sabe? Ela quer enquadrar, né? O que eu falaria, o que eu falo para as minhas filhas sempre é: fiquem livres, sejam livres diante de Deus, né? A minha filha está esperando, ela teve a Clarice, assim que casou, ela já ficou grávida, e logo Clarice já estava com 6 meses e ela ficou grávida novamente do Henrique. E muita gente falava assim, nossa, você não vai viver seu casamento e tudo. Eu falei, minha filha, você está vivendo seu casamento, né? Mas esses dias eu estava observando a minha filha, ela trouxe a neném para cá, e eu estava observando a minha filha sentada ali na área, cansada, com a barriga, né? Com a barriga no meio das pernas assim, e a Clarice tocando o terror, sabe? Virada no giraia aqui. Soltando foguete, né? Passando a goiaba no chão, e aí ela levantava cansada, e eu olhei para ela, e eu fiquei assim, acho que eu vou falar para Raquel deixar a neném aqui para ver se ela descansa um pouco. Eu fiquei com aquela dó de mãe, sabe? De querer ir ali resolver o problema dela. Mas logo eu me lembrei que eu já fui ela, né? Sentada ali na varanda, com o barriga entre as pernas, olhando para os meninos, meio perdidinha, assim, cansada, com os meninos com uma energia. E eu lembrei que ela precisa passar também por esses momentos, né? E quando na gravidez, ela vomita muito, os 3, 4 primeiros meses, ela tem aquela doença hiperemese gravídica, que a pessoa vomita, vomita, vomita sem parar, e isso desanima muito ela, sabe?
E ela falava, mãe, olha, eu teria 10 filhos, mas eu vomito tanto. Eu falei, você está pensando no 10º filho? Vamos pensar nesse aqui agora. Sim. Vamos pensar nesse que está aí agora. Né? Para que você está pensando já no 10º? Pensa nesse que está aqui agora, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Eu me lembrei agora de uma vez que veio um moço conversar comigo e ele perguntou assim se eu queria ter. Eu acho que ele falou um número bem específico. Eu não sei se era 8 ou se era 11, eu não me lembro. Se eu queria ter, sei lá, 11 filhos. E eu falei assim: bom, você não acha melhor começar do primeiro? Tipo, Tipo assim, a primeira vez que ele tava a conversando pessoa, comigo. aí criou-se até um tipo de uma dificuldade de relacionamento, né? Porque você já coloca uma série de critérios, né? As pessoas nem conversam mais assim livremente. A gente já faz assim, então, você é católico, você vai querer ter 20 Checklist, né? filhos. Aí você começa assim, aí se não entra ali, aí você já. Não, então tá, próximo, next, né? Então vamos embora. É porque assim, né? Se em algum momento do casamento, ali no noivado, sei lá, descobre que a pessoa não pode ter filho, aí você já E larga e já aí? abandona porque ela não serve pra você, né? E o casamento vai acabar? Então, quando eu tirei o útero depois da gravidez do Francisco, eu tive uma ruptura uterina, né? Eu não idealizei 9 filhos, até porque 9 é estranho, eu queria 10, né? É. 10 é mais legal que 9, né? Sim. E quando eu fiquei grávida do Francisco, eu fiquei grávida num período muito delicado da minha vida. Minha irmã tinha morrido há 3 meses e Francisco veio mesmo para me trazer alegria de volta. Aliás, todos os filhos, assim, fora o primeiro, eu engravidei em condições assim que não seriam as ideais, vamos dizer assim. Sim. E quando eu perdi o útero depois do Francisco nascer, eu fiquei um pouco mal, porque era algo como que me identificava, o fato de ser mãe e estar aberta à vida, sabe? E depois Uhum. eu percebi que até aí era uma tentação de vaidade, comigo. Então, que Deus pensou para mim esses filhos aqui, né? Eu perdi o útero e agora? Então, meu casamento não está mais aberto à vida? Meu casamento está aberto à vida. Eu estou aberta à vida com meu marido, eu estou aberta à vida para os meus netos, eu estou aberta à vida na evangelização. Então, existem mil formas, né, de estarmos abertos à vida, que não é somente uma questão de maternidade física, ou Santa Teresa não é aberta à vida, ou os santos não eram abertos à vida, todos muito abertos à vida, né? Ou seja, aberta a o que importa, que é a vontade de Deus. Sim. É. Isso é algo que é muito bom quando você entende isso, só que ainda às vezes você é por causa do ideal, né? Que você tem daquela, como você falou, da família perfeita, né? Então a gente vê ali aquelas coisas no Instagram e Instagram, né? Rede social, internet todo assim tem só coisas perfeitas, é só aquelas fotos lindas, é só e eu me lembro de você contando a sua história, né? Como foram as gravidezes, como foi a criação dos seus filhos, como foi todas as dificuldades que você teve. E assim, aquela coisa de ficar romantizando, né? Porque tudo é idealizado. E o É, casamento é idealizado, vai ser o checklist, né? Vai ser aquele homem perfeito. E daí chega uma hora que a mulher vai envelhecendo, ela aceita qualquer um, porque ela quer ter um filho, e daí ela aceita a casa com qualquer um. Porque, bom, vou ter um filho aqui, depois eu resolvo isso, né? Quantas mulheres eu já não vi isso? Porque queria ser mãe, então vai lá e não pensa direito com quem tá casando, só para ter o filho, daí tem o filho, e como você falou, o filho vai embora uma hora. Né? vai. E daí você fica com aquele homem pro resto da É. sua vida sem nenhum critério. Não, e até mesmo assim, você pode casar com o homem perfeito, viu? Você pode arrumar um cara é, perfeito, perfeito, se é que existe isso, porque só perfeito é só Jesus, né?
Mas você pode achar aquele cara que é religioso, que é católico, que quer viver a castidade, tudo. Ainda assim será cruz. Por quê? Porque o casamento é via de santificação. Então, você vai entrar, viver com outra pessoa que é um outro universo diverso do seu. E esse outro universo é uma pessoa que foi criada de forma diferente de você, que reage às coisas diferentes de você, que tem temperamento às vezes diferente do seu. É um outro universo. Você vai aprender a amar, você vai aprender a lidar. E tem momentos que será difícil amar, e terá mil momentos que você vai ter que recomeçar, sabe? Por isso que o casamento é via de santificação. Seria mais fácil, São Paulo fala isso, né? Preferivelmente fiquemos solteiros, né? Fiquemos celibatários, mas se não for possível, casem-se. Então, assim, a minha catequista falava muito isso, né? Que casamento, muitas vezes, é martírio, é você, né? Tem vezes que você tem que se deixar matar, tem vezes que você tem que perdoar, tem vezes que você tem que se humilhar e pedir perdão. Então, eu vim dizer que um casamento lindo, maravilhoso, ideal, gente, isso não existe na vida real. Existem casais que vivem bem, sim, mas sempre por quê? Porque tem diante de si algo maior que é Cristo. E porque eu conheço Cristo, e aí é outra forma de também ver a abertura à vida, porque eu fui perdoada por Jesus Cristo, porque eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu posso permanecer casada por tanto tempo. Eu posso amar o meu marido do jeito que ele é, ou pelo menos tentar amá-lo do jeito que ele é. E ele pode me amar e me perdoar do jeito que eu sou. Isso é um fruto de fé. E o que é a fé? É esse encontro pessoal com Jesus Cristo. A abertura da vida, ela é um fruto de fé. Ela não é algo que se pode fazer no esforço, porque no esforço, gente, a gente vai falhar. Você acha que nenhuma vez eu não questionei várias vezes. Eu, quando fiquei grávida do meu quarto filho, do Israel, eu tinha João Pedro, Miguel e Raquel pequenininhos, bebês. E quando eu fiquei grávida do Israel, eu fui tão atacada, porque eu tive os meninos muito próximos um do outro. Eu era tão espezinhada, tão desprezada. Quando eu contava que eu estava grávida, olha, depois do segundo, ninguém nem te dá parabéns mais. Eu era motivo de piada, dentro de casa, na família, fora da família. E muitas vezes as pessoas são muito grosseiras, né, no falar. Então, o que que eu fiz quando eu fiquei grávida do Israel? Eu me escondi, eu não contei. Eu fiquei calada, só quem sabia que eu estava grávida era minha mãe, minha sogra, assim, a família mais próxima. E eu comecei a ficar usando roupas largas e eu não contava para ninguém que eu estava grávida, né? Até que quando chegou no sexto mês, eu estava me arrumando para ir à missa quando eu percebi o sangramento. E era um sábado e só na segunda-feira que eu fui fazer o exame, naquela época, isso tem 24 anos atrás, né? A gente não tinha emergência com ultrassom, a gente também era só rede pública e tal. E eu fui fazer o exame na segunda e o Israel estava morto na minha barriga, assim. Eu me lembro dele deitadinho, assim, com as duas mãozinhas assim. Naquele momento, eu entendi que estar grávida não significava que eu ia ter aquele bebê. Foi aquele momento que eu entendi. E naquele momento as pessoas já tinham começado a perceber que eu estava grávida, porque eu já estava com 6 meses de gravidez, minha barriga estava grande já. E eu tinha passado aquele trauma inicial, eu estava começando a contar para as pessoas que eu estava grávida, eu mesma estava começando a aceitar aquela gravidez, né? E aquele bebê morreu. E ali eu percebi que o que Deus me falava, primeiro, é que a vida, o início e o fim dela não me pertencem, né? E, e que eu estar grávida não significava que aquele bebê ia nascer. A partir dali foi mais fácil para mim aceitar cada vez que eu ficava grávida, porque eu sabia, mas
Eu posso estar grávida hoje, mas amanhã já não mais, né? Uhum. E então a morte desse filho, que foi muito sofrido na época, foi muito difícil, porque eu tive que fazer parto, né? Foi até meu marido que fez o parto desse bebê. E eu fiquei com os seios cheios de leite depois disso. Tudo foi muito dolorido, sabe? Foi muito doído. E eu poderia ter me fechado. Eu poderia dizer, eu não quero mais passar por isso. Eu não vou passar por esse sofrimento, porque foi tudo muito doído, muito, muito, muito ruim. Mas causou em mim o efeito contrário. A partir daquele momento, realmente eu falei, Senhor, tá, tô aqui, tô nas suas mãos. E aí eu tive Beatriz, depois dele, 4 meses depois eu fiquei grávida da Beatriz. Depois tive a Luísa e veio a gravidez da Maria Clara. Gravidez da Maria Clara, eu fiquei 7 meses na cama, na gravidez de risco, super de risco, com rompimento uterino, com uma confusão danada. E eu falei, não é possível que Deus queira isso de mim. Esse sofrimento, 7 meses em cima de uma cama, com 5 crianças pequenas, eu não vou ter mais filho. Mas eu não vou me fechar a vida. E como é que isso vai se dar? Então a gente ficou um tempo em 1 ano e meio em abstinência, porque eu tive uma situação grave de útero, né? O nascimento da Maria Clara foi bem traumático. Mas passado 3 anos, e o médico me falava, você vai morrer, ela vai morrer. Eu escutei, eu fui para o hospital público, Maria Clara nasceu no hospital público, tinha um médico lá que ele falava para mim, você quer ser mais que Deus, né? E eu ia entregando aquele sofrimento a Deus, mas não era fácil, porque o nosso corpo, o meu corpo, ele não quer morrer. O meu corpo, ele não quer sofrer. Ele foge Uhum. do sofrimento. Então, chega no momento do sofrimento, a gente foge. Mas ali Deus me ajudou a passar. Ficamos um tempo, né, em abstinência, e 3 anos depois nasce o Gabriel. Ainda tive Gabriel, Rafael e Francisco, depois dessa gravidez que o médico falou que eu ia morrer, que ela ia morrer, que todo mundo ia morrer, que ia ser aquela coisa. Então, não existem verdades absolutas. Existe sofrimento e existem alegrias, né? Esse encantamento maravilhoso aí das famílias numerosas, existe muito trabalho e muito sofrimento por trás. Então, não existe o casamento perfeito, não existe o filho perfeito. Você pode educar seu filho na fé, recebendo todos os sacramentos e lembrar que seu filho é livre até para pecar, assim como você assim como eu sou livre hoje. E se eu quisesse dar um pé em tudo, eu seria ainda livre, porque Deus me fez livre. A maior prova de amor de Deus para comigo é a minha liberdade, inclusive para rejeitá-lo. E a gente lembrar que isso também pode se dar com os filhos, né? E os filhos, eles são livres, né? E eles não vão ficar pequenininhos. E quando você percebe que o filho tem ideias próprias e ele começa a te olhar e você já não é heroína na vida dele, nossa, gente, é fogo, viu? Não é fácil, não. Eu tenho uma saudade de quando eu era assim, que os meninos, ai, mamãe, como eu amo você, como eu quero ficar perto de você. Agora, menina, não é assim mais, não. A Marina aqui tirando todos os mitos. Eu vim aqui pra tirar um pouco dessa ilusão, esse Tirar o ideal, sabe? romantismo. Até porque às vezes a gente fica amando o ideal, você ama o ideal e deixa de amar o real, porque você só quer o ideal. Então, você olhando para o ideal de marido que você quer, o marido tinha que ser desse jeito, o seu marido não é. Então, você não ama o seu marido real. Você ama o ideal. Você não ama esses seus filhos reais. Você ama o ideal. Ah, eu queria tanto que meu filho fosse para a igreja, eu queria tanto que meu filho fosse para a missa, eu queria tanto que meu filho fosse para o encontro jovem. E aí você fica amando o seu projeto e deixa de amar a realidade. Sim. E Entendeu? daí É aí você se que afasta reside. totalmente de Deus, né? Porque É que a realidade é exatamente o que Deus quer pra gente. Né? isso. Exatamente. A realidade ela foi totalmente o que Deus quer. E quando a gente fica olhando lá para outros lugares que estão aqui só na nossa cabeça,
pronto, o outro não existe de verdade, né? As outras pessoas, Deus também, a gente começa a fantasiar a respeito de Deus, e daí que vai Isso. virando mais confuso, né? Isso é algo que eu falava muito para as meninas solteiras quando eu conversei com elas, né? A respeito disso, dessas ideias que a mulher vai tendo quando ela tá solteira, de quando ela encontrar alguém, aí sim a vida dela vai começar a caminhar. Vai Porque começar. até agora, né, parece que, nossa, até agora Que você está na sala de espera. isso, isso. Até agora eu não vivi, né? Até agora eu tô só empurrando com a barriga para quando chegar esse príncipe encantado, aí magicamente a minha vida vai mudar totalmente. Eu vou largar meu emprego, eu vou, né, virar dona de casa, eu vou, nossa, todas aquelas transformações que vai acontecer na minha vida. Só que é uma coisa assim que, sei lá, você não sabe quando vai acontecer. Você não sabe se vai acontecer. Então, se não acontecer, então você jogou sua vida inteira fora, né? Sim. Mais ou menos é assim que muita gente leva a vida. Eu levei por muito tempo. Eu falo assim que a Camila, ela me despertou para essa questão de que, bom, eu tenho que me preparar para o casamento. E daí eu comecei a me interessar muito, né? Porque antes eu não ligava, não pensava a respeito disso. Uhum. Daí eu falei, bom, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser uma mulher melhor e tudo mais. Então vou me preparar para isso. Só que daí, depois de um tempo, eu vi que eu estava totalmente vivendo uma vida, olhando para uma vida como uma mulher casada. Então, estava totalmente fora da minha realidade. Né? Eu já estava aprendendo coisas que, tudo bem, é interessante você saber coisas de casamento, coisas de homeschooling, é tudo muito interessante, é muito bom. Só que eu comecei a olhar e falei assim, tá, e para minha vida agora? O que eu tô aprendendo agora? O que eu tô fazendo agora? Né? Aquela coisa de, bom, eu quero ser uma mulher mais gentil, eu quero ser uma mulher mais doce, eu quero ser uma mulher mais paciente, mas quando eu me casar, eu vou ser assim com meu marido. E os meus pais aqui que aguente a desaforada, né? Porque É, é aquela coisa, você vai casar, aí sim, aí você vai ser agradável, aí você vai aprender a cozinhar, né? Vai fazer aquela refeição bonita. E quando tá solteira, não. Só fica lá fantasiando, fantasiando, fantasiando. Daí eu falei para as é, meninas, é, né? De, bom, vamos fazer as coisas agora. Vamos ser essa mulher agora. é. Você Porque é igual. Você lembra da Emma Bovary, né? Do Madame sim, Bovary? Que, então a Emma, ela fazia o quê? Caridade. Ela queria fazer os vestidos, as roupas para os órfãos, mas os panos de prato dela e as coisas dos filhos dela estavam meio jogadas, né? É mais ou menos isso, sabe? Eu vou fazer algo para fora, né? Sendo que eu tenho um pai e uma mãe para amar aqui, eu tenho uma louça para lavar aqui, né? Eu tenho uma vida aqui, mas eu só vou ser essa mulher virtuosa, vamos dizer assim, quando eu me casar. E até isso eu já falo logo, gente, isso aí vai cair por terra, sabe? Porque você vai se casar e a primeira coisa que você vai descobrir é que você sabe, não dá para sustentar uma coisa criada por muito tempo. Você vai se encontrar com o seu eu. Você vai começar a se conhecer, sabe? Conhecer a Deus, a gente procura o reino de Deus dos céus fora e o reino dos céus está dentro. Mas para a gente entrar nesse reino dos céus dentro, você tem que entrar dentro de você. E aí você vai ver os seus pecados, o seu egoísmo, a sua preguiça, a sua falta de vontade, a sua falta de paciência, a sua falta de paciência com o outro, né? Então você, às vezes, fica aí uma turma de moça, tudo treinando para quando for casar, e esquece dessa vida interior, esquece do conhece-te a ti mesmo, sabe? Esquece de viver os tempos também, sabe? Viver o tempo que você está vivendo. Se você está solteira, por que você vai viver uma vida de casada estando solteira?
Não tem muita lógica isso. E nós que somos casados, eu que me casei cedo, quantas vezes eu não tive inveja das solteiras que podiam sair, que podiam se divertir, enquanto eu estava com um monte de menino pendurado em mim, ou que podem viajar, ou que podiam fazer um monte de coisa. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A grama do vizinho sempre é melhor. A gente olha e fala, quantas vezes eu olhei e falei, poxa vida, eu não posso sair, eu não posso viajar, eu tenho que pensar nisso, eu tô presa, né? Eu falava, eu tenho um rabo, né, com vários gominhos, que são os meus meninos, para onde eu vou, eu tenho que carregar, né? Então, por quê? Porque eu também tinha um ideal, mas se Deus nos ama, e se Ele quer nos levar para um caminho de maturidade, Deus vai destruir todos esses ideais Uhum. para que você entre na realidade. E a realidade é que Deus nos ama do jeito que nós somos, nos perdoa e que Ele quer que você seja feliz. Mas não uma felicidade que depende de fora. Ele quer que você seja feliz com Ele, na vontade dele, sabe? Tudo que você for fazer que se torne um ídolo, porque às vezes os ideais se tornam ídolos, Uhum. né? E aí você passa a todos os dias adorar aquele ídolo, né? Tudo que se torna um ídolo te afasta da verdade que é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente idolatra, e inclusive os filhos. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus ciumento. E se ele te ama como ele me ama, ele vai destruir todos os seus ídolos. Isso eu falo muito para os meus catequizandos, né? Se você não quer ver essa pessoa destruída, não idolatre. Então, há mulheres que idolatram o marido, né? Há mulheres que idolatram os filhos, que trocam o marido pelos filhos. Então, eu falei, olha, tu toma cuidado com isso. Uhum. Porque se Deus te ama, ele vai destruir os teus ídolos. E aí vem aquelas situações de pessoas que são muito fiéis, que são muito cristãs, e vêm os seus filhos irem por caminhos que não são caminhos. E você fala, o que que eu fiz de errado? Não é você, necessariamente não foi você que errou. Existe uma história, cada um de nós tem uma história. E por mais que a gente tente controlar as coisas, nada está no nosso controle, né? Nada está no nosso controle. Então, eu vejo um pouco nisso um desejo de controle, sabe? Um desejo de controle de tudo. Vai ser assim, do meu jeito. Eu continuo com o joystick na mão, sabe? Enquanto Uhum. há essa caminhada na fé, Deus está o tempo todo falando: me dá o joystick, que o jogo é meu, entendeu? Sim, exatamente isso, Marina. É aquela coisa de que a pessoa quer o controle porque ela já tem tudo projetado. A vida dela vai ser assim, 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 assim. E daí as coisas É, vão acontecendo e às vezes vai totalmente o contrário, entende? Totalmente. Né? Então, eu nessa idade, né, quando eu tinha 20 anos, eu falava, nessa idade eu já não tá casado, então tranquilo. Aí eu cheguei, né, eu tenho 28 agora, e eu olho assim, nossa, 28 anos, eu jamais imaginava que eu ia estar solteira agora, mas eu olho para mim hoje e sabe, eu me sinto muito feliz com a mulher que eu sou hoje. Uma coisa assim que eu sempre tento falar para as meninas é que esse tempo de solteira ele é uma oportunidade, né, de gente com certeza. melhorar, nos aproximarmos mais de Deus, melhorarmos como mulheres, para a gente entrar num casamento um pouco mais pronta, né? Um pouco, né? Se a gente se casar, se a gente se tornar mãe, a gente já vai saber mais coisas, a gente já vai ter. Porque tem muita mulher que se casa e daí depois que se casa quer viver uma vida de solteira. É Sim, muita mulher casada que quer viver vida de sim. solteira, quer sair Nossa, isso é muito comum. e vai largando os filhos com outras Isso. pessoas. E se sentem, inclusive, frustradas, sabe? Ai, meu Deus, que saudade da minha vida com as minhas amigas e tal. Assim, eu conheço muitos, assim, que vivem até esse drama, assim, até mais velhos mesmo, sabe? Assim, aquela saudade da vida de solteiro, né? Então, é sempre, é aquilo que eu falei antes, é sempre procurando
a vida do outro parece fácil. Mas quando você calça o sapato do outro, né? Aí a realidade aparece. Eu não estou querendo aqui ser pessimista e dizer que tudo é. Não, eu sou muito feliz com a minha família numerosa. Eu teria todos e mais um pouco. E se pudesse, eu teria mais. O que eu Uhum. faria da minha vida se eu não tivesse tido o Francisco? Gente, o Francisco é uma graça. Francisco é um menino super, sabe, com um humorzinho, assim, sarcástico, muito interessante, Francisco. O que seria de mim se não... Quem eu tiraria dos 9? Eu tiraria o Francisco, que é o nono, eu tiraria o Rafa, que é um menino, assim, interessantíssimo de conversar com ele, eu tiraria o Gabriel, que é um menino super alegre, eu tiraria a Clara, que, nossa, ela enche essa casa. Essa casa tem a Maria Clara, sabe? Maria Clara enche a casa de qualquer pessoa com a alegria dela. Eu tiraria a Beatriz, que é uma menina inteligentíssima, de uma sensibilidade, de um, sabe, uma delicadeza, um senso de estética artístico muito forte, sabe? Quem que eu tiraria? Tiraria Luísa, com todo o olhar que Luísa tem para as pessoas, um olhar amoroso, um olhar de querer, um desejo de ajudar. Quem eu tiraria? A Raquel, que já é mãe, eu tiraria o João Pedro. Então, eu não tiraria nenhum deles. Eu sou muito feliz com tudo isso, mas não foi fácil, gente. Sabe? Foi pedreira. Foi pedreira. Foram 8 cesarianas, né? Foi muita violência obstétrica, foi muita perseguição, foi difícil, não foi fácil. Nem é para falar aqui, eu vou falar para vocês, assim, é fácil. Não é, mas é maravilhoso. É uma aventura maravilhosa. Não é fácil, mas é maravilhoso. E o mais importante é que a gente não pode viver essas coisas nas nossas forças. Eu sou testemunha, eu posso falar, né, com conhecimento de causa, de que se não é Deus levando, eu, Marina, não sou capaz de fazer nada. Gente, igual eu falei, eu não sou nem um lápis na mão do escritor, como dizia Madre Teresa de Calcutá, eu sou a vassoura, né, que Deus usa. Eu não sei nem o que eu sou, não sou nada. Então, se não é Deus tendo misericórdia de mim e me sustentando, eu já teria estragado tudo, entendeu? Eu já teria estragado tudo. Se eu tivesse sido, né, se eu não tivesse a igreja, se eu não tivesse, sabe, sido amada numa comunidade, se eu não tivesse ouvido constantemente a pregação, o querigma, e Deus te ama e vamos embora, eu teria. Então, esse viver, esse preparar-se para essa vida, ele é válido sim. E eu preparo as meninas, preparo os meus filhos para o casamento, né? Quando vai chegando perto, e à medida que eu tenho a Luísa que está noiva, tenho o Miguel que está noivo, né? Que vão se casar o ano que vem, e tem os que já se casaram, e eu falo para eles, eu dou a real. Eu falo, olha, é isso, isso e isso. Eu sei que eles têm um nível de ilusão, porque se a gente não tiver um mínimo de ilusão, a gente não casa. A gente não casa, a pessoa não vira padre. Você tem que estar minimamente iludido de que as coisas vão ser do jeito que você pensava que ia, para entrar numa coisa tão séria como essa. Mas logo Deus vai te botar e instalar na realidade. Mas a realidade, ela também é linda. Depende dos olhos que a gente vê. Depende do óculos que a gente usa. Se a gente pode ter um filho só e ser muito infeliz, porque depende da forma com que a gente vive isso. Né? Você pode ter um só e ser uma pessoa extremamente amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa que ninguém quer por perto, porque só reclama, porque só murmura, porque está sempre cansada, porque está sempre, entendeu? Porque o menino dá trabalho. Ai, Deus me livre, eu tenho um só. Nossa, Deus me livre se eu tivesse outro, porque esse aqui já é muito trabalhoso. Então, depende da forma com o óculos que você está usando. Sim. E tudo que você falou aí, eu pensei que é questão de amar a realidade mesmo. É de olhar para a realidade e ver que tudo que aconteceu, de bom, de ruim na nossa vida, foi para um objetivo.
Isso. Essa Marina que existe, que está aqui conversando comigo, ela não existiria se ela não tivesse passado por tudo isso, Não. se ela não tivesse vivido tudo isso. Então Hum. é amar o processo, né? Amar o que você está vivendo, seja lá o que for. É porque vai É. ter meninas que vão estar na minha situação, ou numa situação até mais complicada do que a minha, ou né, solteira, ou uma mulher que já está casada e está no início do casamento e ali tá meio desesperada, ou uma mulher que já tem muitos filhos e está ali desesperada. Então, é uma questão muito de amar o que está acontecendo agora, de entender que, bom, é isso que Deus quer para mim agora, e e eu preciso aprender a mais. E às vezes, talvez, para muita gente seja uma dificuldade, assim, ainda de entender isso, porque realmente é difícil, né? Tem algumas coisas que as pessoas demoram para se conformar que é isso mesmo, né? Não vai mudar. É por isso que eu gosto muito do tratado de Santo Afonso, né? O Tratado da Conformidade e Vontade de Deus. Eu acho aquele livretinho uma grande graça, porque ele vai trabalhando exatamente isso, da gente, tudo da nossa vida, tudo de bom, tudo de ruim, a chuva, o calor, o frio, a fome, tudo isso é vontade de Deus para a vida da gente, e aceitar isso, e amar isso, mesmo assim, ó, bom, eu até li, acho que essa semana, um trecho, né, que ele fala exatamente isso. Bom, eu estou aqui passando fome, eu estou num leito, né, de morte, eu estou morrendo. Bom, é isso que Deus quer para mim? Se é isso que eu estou vivendo, é isso que Deus quer para mim. Então eu amo isso e eu aceito. E quando você É. vê, nossa, é belíssimo, maravilhoso. Só que você trazer isso para sua vida, nossa, parece que é uma coisa tão distante, parece que é uma coisa de grandes santos. E assim, não é bem assim, né? Eu acredito que tem Não. muita coisa que, trabalhando o nosso coração, a gente consegue amar mais essa realidade, aceitar melhor a realidade. E, bom, vendo ali um pouco de tudo que você foi falando aí, eu percebi que é um amor mesmo, né? Essa declaração que você fez para os seus filhos aí, né? Na live. É uma coisa de você olhar para tudo isso que você tem hoje e falar assim, olha tudo isso que eu conquistei. Olha essas flechas na sua algema, né? Tipo assim, É, é impressionante de ver. eu me lembro de uma história que o meu catequista contava, né, que um monge queria conhecer o homem mais santo e mais feliz do mundo. E ele foi falar com a abade, perguntou, falou assim, senhor, ele fez uma grande caminhada, esse homem chegou no mosteiro e falou, eu queria ver qual é o homem mais santo, mais feliz que me falaram que vive aqui nessa cidade, né? É daqui desse mosteiro? Ele falou, não, o senhor vai lá na porta da igreja, e ele fica lá na porta da igreja. E procura lá o homem mais feliz do mundo e o mais santo. E ele vai lá e encontra um mendigo, né? Em andrajos assim, e começa a chover, e esse mendigo tá lá debaixo da chuva, sentadinho, esperando, né? E ele começa a procurar esse homem mais feliz, né? Entra na igreja, não acha esse homem, né? Até que ele pergunta e fala para alguém quem é o homem mais feliz. Ele falou, é esse aqui. E ele falou assim, você que é o homem mais feliz, mais santo? Ele falou, não sei, acho que não sei se sou eu, mas eu sou feliz. Ele falou, e qual é o segredo da sua felicidade? Ele fala assim, bom, se chove, eu tô feliz, porque tá chovendo. E se faz sol, eu também tô feliz, porque faz sol. Se chove é porque Deus quis que chove. E se Ele quis que chovesse é para que eu fosse feliz. E se faz sol é também porque Deus quis. Então isso também me faz feliz, né? A gente costuma procurar Deus nas grandes coisas. Nós queremos grandes atos de coragem, né? Procuramos ser santos em, eu vou entregar a minha vida, né? Nós vamos ser os novos templários aí, né? Vamos carregar nossa espada. E Deus está nas coisas pequenas, né? Como Elias que procurava Deus
na ventania, no furacão, e Deus aparece numa brisa suave. Deus está nas coisas pequenas, naquela pessoa concreta que você tem que amar, que é difícil você amar, né? Naquela pessoa que muitas vezes não te faz um mal e você precisa amar a si mesmo, né? E amar além disso, né? Deus está aí. Deus está ali, às vezes, numa casa que você fala, meu Deus, eu não tenho controle, eu não consigo amar fazer serviço de casa. Tá? E arruma ajuda, arruma alguém, sabe? E isso não vai te dizer como pessoa se você botar uma pessoa para te ajudar, sabe? Isso não é um pouco abandonar esses critérios muito exteriores, coisas muito e entrar mesmo naquilo que é o mais simples da vida, sabe? O mais simples da vida é isso, a ordinariedade da vida, aquilo que é o ordinário da nossa vida, é aí onde Jesus está, sabe? Jesus não está só lá na igreja, só lá no sacrário, aqui, ele está aqui aonde eu preciso estar. Muitas vezes eu também não quero estar, né? Uhum. Então, esse relacionamento pessoal com Cristo é algo que se constrói com o longo do tempo. Então, Laís, essa maturidade da gente ter um olhar mais amplo, ele só vem com o tempo. Ele é muito difícil, porque o conhecimento ele pode ser adquirido. Você pode estudar muito, você pode se debruçar nos livros e ser uma pessoa muito, muito, muito inteligente e ler tudo e conhecer tudo. Mas o conhecimento sem maturidade, ele é perdido no tempo. Então, às vezes, se você não tem maturidade para lidar com certas coisas e você se exige, sabe, você é a pessoa mais exigente com você mesmo, você é a que mais se martiriza, você faz da sua vida e da vida do outro um inferno. Você imagina uma pessoa, né, um casal recém-casado, e a mulher se dá conta de que ela, né, ou não sabe fazer uma coisa, ou não nasceu, ou não consegue lidar com aquilo, mas ela se frustra porque ela tinha feito um ideal. E aí esse marido começa a ver essa mulher tão infeliz ali, né, e não sabe como agir, né? Por quê? Porque tudo vivendo em cima de exterioridades. Então, para se preparar para o casamento, o que eu aconselho hoje, o que eu aconselhei os meus filhos, prepare-se para o mais importante, que é poder amar esse outro como a você mesmo. Poder dar a vida por esse outro como a você mesmo, sabe? É, é poder morrer por esse outro, né? É estar disposto a morrer por esse outro. Esse, para mim, é a preparação fundamental para o casamento. Aprender que a gente precisa estar disponível, estar disposto a morrer pelo outro. Sim. Muito, muito importante isso, Marina. Porque até algo assim, falei muito para as meninas, né, dessa questão de você é, treinar, né, isso com quem está do seu lado hoje, né? A sua realidade, olhar para a realidade agora e falar assim, quem são as pessoas que Deus pede para que eu ame agora? Quem são as pessoas que Deus pede para que eu sirva agora? Que eu me doe Isso. agora? Porque quando a gente projeta ali, né, no casamento, nos filhos que não vêm, né? Às vezes a pessoa se casa e os filhos não vêm, ou se não, já tem casos, né, de mulheres que têm um filho só e não conseguem ter mais, ou essas mulheres que não se abriram à vida e agora já são mais velhas e tem todo esse arrependimento, é de olhar para a realidade, olhar para a situação e falar assim, não, tá, mas quem Deus está, onde Deus me colocou e o que Ele quer que eu faça agora? Quem Ele quer que eu ame, quem Ele quer que eu me doe? E assim, foi algo que foi muito importante quando eu aprendi isso, porque daí foi um pouco algo libertador, porque eu, sabe, tem muita coisa que você vai guardando para assim, não, eu vou guardar esse amor aqui porque eu vou dar para o meu marido, eu vou dar para os meus filhos. Então eu vou aqui, vou ficar guardando isso, e porque eu vou me casar e eu preciso saber, sabe? E daí eu olho assim e falo, nossa, mas quanto tempo eu tô perdendo aqui, sendo que
eu posso fazer, porque o amor ele não diminui, né? Quanto mais você Não. entrega ele para o outro, mais ele Quanto aumenta. mais você dá, mais aumenta. Sim. Né? Então, eu comecei a olhar, né, para os meus pais, para minha família, com muito mais amor, né, para o meu trabalho. Quem são as pessoas do meu trabalho? Então, vou testar minha paciência com quem? Eu quero ser uma mulher mais paciente. E às vezes a pessoa que eu vou ter que ser paciente é um colega de trabalho, é um parente chato, sabe? Eu não sei quem vai ser essa pessoa, mas daí eu já vou ali testando com ela, que é uma pessoa que eu não tenho obrigação, né? Não teria obrigação, como teria com o marido, né? Não que seja uma obrigação com o marido, mas é uma pessoa que eu não sou obrigada a conviver, né? Então, eu já vou testando com essa pessoa que eu tenho opção de sair correndo se qualquer coisa der errado, porque daí quando, né, me casar ou mesmo se a vida me colocar uma outra situação onde eu não me case, a paciência já faz parte de mim. Então, essa espera deixa de ser essa coisa dolorida, né? Nossa, que coisa horrível essa coisa de ficar esperando. Mas eu já estou trabalhando a minha paciência. Então, eu tenho que... Tá, Deus, eu tenho que esperar mais 10 anos? Eu tenho que esperar mais 20 anos? Eu não vou me casar? Essa espera já está sendo treinada com as pessoas que eu tenho aqui, né? Trazendo mais alegria para as pessoas que eu tenho aqui ao meu redor, tendo uma relação melhor com todas as pessoas que eu conheço, né? Eu já sinto É. isso. É uma coisa que eu sinto muito. É muito mais visível na minha vida hoje, como os relacionamentos melhoraram, como eu melhorei, como eu consigo demonstrar mais afeto pelas pessoas, eu que sempre fui muito fechada, né? Então, às vezes a pessoa fica naquela coisa porque, ai, quando me casar, quando eu não sei o que lá, e daí depois não tem tempo para aprender certas coisas, né? Hoje eu olho e falo, nossa, É, que tempo eu desperdicei sonhando. Eu olho, sabe, Marina? Eu falo assim, gente, como eu sonhei com a vida de casado. E eu falo, não, porque... Não, eu não vou gastar dinheiro com isso agora, porque daqui a pouco eu vou me casar, e daí eu vou, né? Eu vou guardar esse dinheiro aqui, é, isso aqui eu vou me poupar, não sei o que. E depois de um tempo eu olho e falo, nossa, quanto tempo eu perdi? Eu vou aprender coisas, né? Eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou aprender a escrever, eu vou aprender a falar melhor, eu vou aprender outras coisas que você vai viver, Laís. É, você vai viajar. viver a sua vida com 28 anos, sabe? Com o que você pode fazer com 28 anos estando solteira, né? Que deve ser muito legal. E fase que eu pulei, né? Foi uma fase que eu pulei, porque eu casei praticamente adolescente, né? E 28 você já tinha. a beleza. 28 eu já tinha uns 6 meninos já. Mas assim, a beleza da passagem do tempo está em olhar para a cruz que Deus nos dá com amor, com agradecimento. Pode ser que estar solteira para você hoje seja uma cruz, mas a nossa cruz é gloriosa. A nossa cruz é para a gente, é a porta, é a passagem, é a ponte da salvação. Fugir da cruz significa, quando eu fujo, quando o demônio me mostra a cruz como um instrumento de tortura e fala, olha aqui, você está solteira até agora, você não fez nada na sua vida, você não teve filho, você não serviu ninguém, tal, tal. Quando o demônio vem e faz isso com você, você pode... A melhor forma de você combater, porque isso é uma tentação, né? A melhor forma de você combater isso é você dizer, é tudo verdade, Senhor. É tudo verdade. Para você estar me falando aí, realmente eu não me casei, não tive filho, mas por mim Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue, então ele me ama e ponto final. E aí o demônio sai correndo, porque o demônio, qual é a única forma que a gente tem de enfrentar o demônio? É pela humildade. Se a gente entrar de peito aberto, agora eu vou fazer tudo, você vai cair, entendeu? Então, isso tudo são tentações. A mesma coisa para as casadas, né? Que estão aí se queixando, eu sou uma mãe péssima porque eu não faço homeschooling para meus filhos. Ou eu sou uma mãe péssima porque
Eu não dou conta da minha casa tá toda arrumada, eu não dou conta de meu marido chegar e me encontrar arrumada, meu marido chegou e eu tava aqui toda descabelada, né, com o menino pra cá, com coisa pra cá. Todas as vezes que alguém chega para você, que essa sensação, esse pensamento, olha aqui, você é isso, porque é isso que o demônio faz. Primeiro ele nos ataca e fala, você não presta, né? Ou ele te leva a um pecado de a cometer ou uma impaciência, ou gritar com alguém, ou ser rude, ou ser ríspido, e depois fala, olha aqui como você não vale nada, tá vendo? Uhum. Você não vale nada, você é meu. Então a única forma de você combater isso e, e aceitar essa passagem do tempo, aceitar a passagem do tempo. O tempo, a gente tem várias formas de olhar o tempo. O tempo pode nos oprimir. A passagem do tempo pode ser extremamente opressora. Quando eu vejo que o meu ideal não se realiza. Mas pode ser extremamente também fonte de conversão quando eu me deixo levar. Então, Uhum. a gente experimenta constantemente esses dois movimentos, um movimento de entrega a Deus da nossa vida e um movimento que às vezes a gente quer tomar a nossa vida na mão. Isso é um caminhar constante, não é um aprendizado adquirido, você aprende um dia e pronto, não. Isso é a conversão diária. Todos os dias a gente precisa se converter, todos os dias a gente precisa acordar e ver, eu vou amar Deus hoje sobre todas as coisas, eu vou amar o meu projeto, entendeu? Então, a beleza da passagem do tempo não está naquilo que você conquistou, em si, ou no que você, sabe, nas pedras que você tem, nas suas conquistas, o seu sonho de vida pode ser uma pessoa milionária, e aí, a hora que você consegue esse dinheiro todo, e aí, o que que acontece? Você vai morrer igual todo mundo, Uhum. sabe? Então, a passagem do tempo em relação que a nossa vida acaba, que a nossa vida tem um ocaso e a gente não sabe qual é, se é agora, se é como foi o tempo de vida do Israel, que viveu 6 meses dentro da minha barriga, ou se é com 80 anos, o que importa é, dentro desse tempo, né, eu fiz a vontade de Deus ou não? Eu busquei fazer a vontade de Deus, eu busquei a minha vontade, o meu ideal, entendeu? Hoje, à medida que os meus filhos saem de casa, eu começo a experimentar sentimentos diferentes, né? Aquele misto, né? A dor da separação é muito mais doída do que o parto em si. Ao mesmo tempo, uma alegria da conclusão da, de um processo educativo de uma pessoa. Tudo traz sentimentos paradoxais, né? Tudo isso traz. E todos os dias eu experimento emoções novas com relação a isso. Esse saber deixar ir, né? É um momento para mim de aprendizado e de olhar para a minha vida com conhecimento. Mas eu vou viver, não sei se eu vou viver mais, se eu vou viver menos. E agora tem Então, os netos também, né? agora tem os netos, né? Que são a minha alegria, mas não são minha responsabilidade, né? São minha alegria, mas não são minha responsabilidade, né? Então, saber bem esses limites, né? O limite, ter os filhos adultos é bem diferente de ter filhos crianças e adolescentes, né? O momento que o seu filho para que ele já se sustenta, que ele já vive a vida dele, que ele já não tem mais que te dar satisfação. Às vezes você vê o seu filho indo por um caminho que não é o caminho que você iria, e você sabe que ele vai sofrer, e você tem que assistir e não se meter, porque é a história dele, porque também Deus está tendo um diálogo com ele, sabe? Então, a beleza do tempo, a beleza da passagem do tempo é essa. O que eu acho que a gente pode deixar para quem está assistindo hoje, vive o agora, sabe? Se instale na realidade hoje, no que é a sua realidade hoje, concretamente. Se a tua realidade é a vida de solteira, se a tua realidade é a vida de casada, se a tua realidade é a vida de mãe de muitos filhos ou de mãe de um filho só, né? Olhar assim, o que eu posso fazer hoje,
nessa minha realidade, de bom para o outro, né? E principalmente perguntar, você sabe, Senhor, qual é a tua vontade para minha vida hoje? Essa é a minha oração de hoje, é fazer a tua vontade com docilidade, a aceitar a tua vontade com docilidade. Isso é uma oração de todo dia. E vai ser pro resto da minha vida, entendeu? Para encerrar, né, já que você está falando da beleza da passagem do tempo, eu lembrei de uma pergunta que uma pessoa fez ontem na caixinha, antes de ontem. Ela perguntou assim, né, que ela estava passando por alguns problemas, e ela perguntou assim: tudo passa? Eu Passa, o ruim também passa. Aquela dor que você pensa que você não vai suportar, aquilo que você, o seu maior medo, às vezes se torna realidade, passa. E a sua maior alegria também passa. Só Deus fica, só Deus permanece, só Ele fica. Isso é verdade, isso é real, isso é concreto. Isso é o que mais temos de concreto hoje, é que tudo passa. Tudo passa. Só Deus fica. Tudo será, todas essas bobagens todas, Instagram, todo esse mundo, tudo isso, toda essa pandemia política, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Né? É por isso que Jesus mesmo fala, não inquieteis o vosso coração. Né? Crede em mim. Crede em mim. Para que você vai ficar inquieto, com o coração inquieto? Se você crê em mim, tudo passa. Graças a Deus. A live de pouco. Travou? Oi, voltou. Voltou. Então, agradecer você, Marina, por mais essa live. A gente tem uma live já com a Marina que a gente fez em 2019. Tá lá no nosso YouTube. Eu lembro que tem até hoje algumas pessoas que falam da Marina. Ai, a live lá da mãe, como a gente É. gosta dessa live. Foi muito boa. Então, quem quiser ver mais, um pouco mais da história da Marina, tem lá nessa live no YouTube. E agradecer a Marina por estar aqui hoje. Ela é maravilhosa. Pena que O ela que é mora isso, lá em menino? Brasília. Brasília, né, Marina? É, Um pouquinho longe para mim. Um dia eu vou para Brasília. Fiz bastante é. amigas em Brasília e vou um dia visitar. Um dia você vem em Ah, São mas a minha Paulo. casa tá aberta para você. O dia que você quiser, você pode vir, você vai ser muito bem acolhida. E deixa eu falar, eu falei de todos os filhos e não falei do Miguel e do João Pedro, que são os primeiros, né? E que eu amo os dois também, que eles também são donos, porque eu tenho certeza que eu vou descer e os meninos vão falar: você falou de todo mundo e não falou do Miguel e do João Pedro. Ó, eu não podia falar nada porque eu perdi a conta, sabe? Eu falei, daí eu É, perdi a conta. eu não, é porque eu fui até a Raquel, eu falei que a Raquel, que já é mãe, e tudo. Porque os primeiros filhos, normalmente, a gente tá, né? Eu quando casei queria todo, né? Queria ter filho, né? Então, eles são, como diz, os primogênitos, né? São ponta de lança, né? Então, vem o João Pedro e o Miguel, que também são os homens da minha vida. Agora são dois homens, né? Assim, eu até assusto quando você vê, o João Pedro tem praticamente, vai fazer, você fez 28 esse ano ou vai fazer 29 esse ano? Você já fez? 18, já fiz. Então, o João Pedro também faz 28 esse ano, então você podia ser minha filha, né? Olha só. E João Pedro casou com 27 anos, viu? E a Natália, que é a esposa dele, também com 27 anos. Então, não, nada de. E eu me lembro de Natália falar que já tinha desistido, já estava, sabe? Assim, noutra vibe. E quando apareceu o João Pedro de paraquedas na vida dela, sabe? Então, vocês não percam a esperança aí, não, meninas. Sabe, assim, vão Sim. vivendo a vida da melhor forma possível, sabe? Aproveitando a alegria que é também ser solteira, sabe? Aproveitando ser filha. Muito bom a gente ser filho. Muito difícil quando os problemas da gente mudam de boletim para boleto, né? Então, Ai, meu Deus. Então é isso aí, gente. um Obrigada. abraço para vocês, viu?
Um beijo, viu? Muito obrigada por ter participado, por ter Imagina. aceitado e espero que a gente possa conversar mais vezes. Com certeza. Estamos aí, estamos juntas. Um beijo, meninas. Um beijo, um beijo. Beijo. A live vai ficar salva, tá? E até Ok. mais. Até mais. Tchau. Tchau. Pessoal, boa noite.